Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos dentro de uma conferência ainda, das mensagens da conferência que comporão o alimento diário do semestre, cujo tema geral é "Então virá o fim", e chegamos à mensagem 22, que tem por título "O sinal do final dos tempos", Mateus 24, de 1 até 14. Queridos irmãos, queria lembrar vocês que hoje é domingo, é o dia de nós honrarmos o Senhor com os nossos bens, né? Os irmãos aproveitem para fazer para que a obra do Senhor possa avançar mais ainda na pregação do Evangelho, seja a oferta para a estância minha, né? Também eu quero avisar que, né, todas as contas de missões do exterior, do SOS, né, também para missões do exterior, e também a antiga conta Projeto Arca, todos se juntaram na mesma conta, semeando com os que semeiam. E graças a Deus nós já temos um bom número de irmãos que participam com suas contribuições mensais. E eu quero lembrar novamente os irmãos, né? Vamos participar também, né, dessas ofertas que suprirão as nossas missões, né, os nossos missionários, nossa obra em diversos continentes que o Senhor nos entregou para fazer, né? Bom, muito bom. Então vamos para a mensagem. Eu não consegui terminar, né, o capítulo 23 na semana passada, mas eu queria passar com vocês, dar uma passada com vocês desde o capítulo 19 de Mateus, né? É muito significativo o nosso, né, o apóstolo Mateus, né, um dos 12 apóstolos do Senhor Jesus. Ele escreveu este evangelho com uma revelação no aspecto do reino maravilhosa. Irmãos, eu dessa vez estou apreciando muito mais o livro de Mateus. O livro de Mateus, irmãos, de 1 até 14, mostra que enquanto esse mundo, né, que jaz no maligno, né, o inimigo de Deus tomou conta, usurpou através dos governos humanos, né, usurpou essa terra, e toda a terra, né, se tornou um caos, no meio a muita corrupção, angústia, sofrimento, cansaço. Tanto é que o Senhor Jesus veio como Rei do reino dos céus, né, e viu as multidões que estavam como ovelhas que não têm pastor. Todas essas pessoas estavam aflitas e exaustas, e as pessoas estavam doentes e enfermas. Ele veio curar a todas elas. Irmãos, essa é a situação que o Rei do reino dos céus, segundo na descrição do livro de Mateus, encontrou aqui na terra, uma situação caótica. Irmãos, hoje a situação não é diferente. Hoje nós temos nas ruas muitas pessoas que estão desesperadas, aflitas, em meio a muito sofrimento, e as pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, né? Não sabe para onde ir, não conhece o sentido da sua existência. Muitos querem, desanimados, né, precisando de alguém dar um rumo na vida dessas pessoas. Irmãos, graças a Deus, o Rei do reino dos céus chegou aqui na terra para estabelecer o seu reino aqui na terra. Hoje a realidade do reino dos céus é a igreja. Aleluia. Nós fomos introduzidos, né, e o Senhor veio aqui na terra, pregou o evangelho do reino em todas as cidades e aldeias. Ele também enviou os 12 apóstolos, segundo o livro de Mateus, também saírem para pregar o evangelho. Irmãos, hoje estamos fazendo o mesmo trabalho. Saímos para as ruas, né? Nós saímos para as esquinas das ruas, nas encruzilhadas das ruas, para achar as pessoas, né? Para trazer essas pessoas para a igreja, que hoje é o reino dos céus em realidade. Ó Senhor Jesus,
Então, a partir do capítulo 16, nós já falamos, muda de foco, porque o peso fica maior ainda. Ele mostra que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo significa o ungido de Deus para uma determinada incumbência, uma determinada missão. Ele veio com uma missão muito clara, muito específica, que é gerar a igreja e edificar a igreja. E o meio dele fazer isso não é levantando um grande movimento religioso, não. Ele veio como o Filho do Deus vivo. O trabalho dele, irmãos, não é um movimento religioso. O trabalho deles é semear a semente da vida, semear a semente do reino nos corações das pessoas. Portanto, irmãos, é esse trabalho que nós fazemos hoje. A igreja não é uma entidade religiosa, né, organizada para se tornar cada vez maior. Não, a igreja, na verdade, é uma entidade orgânica, não é uma coisa que é o corpo de Cristo, né, que é através da semeadura da vida, semeadura do reino, é que o Senhor hoje tem essa expressão através dos muitos membros do corpo de Cristo. Estamos todos juntos, esses membros estão focados e se dedicam, né, a sua energia, a sua vida para a edificação da igreja. Então, a partir do capítulo 16, tudo, então, o foco então ficou centralizado no que esse Cristo tem a fazer, e nós estamos aqui também focados nesse trabalho, que é não só da geração da igreja, mas também da edificação da igreja. E no capítulo 16, logo no versículo 18, mostra que esse reino, né, essa igreja que precisa ser edificada é o reino dos céus. E esse reino dos céus, quando estiver edificado, as portas do Hades não terão como vencer, não prevalecerão contra ela. Por isso, irmão, nós estamos nesse processo de edificação. Aí, a partir de então, ele leva os 3 principais discípulos para o monte da transfiguração, e ele se transfigurou diante deles para mostrar quem ele de fato era. Jesus, quando veio em carne, ele veio em uma figura, né, de um sofredor, uma figura de alguém humilde, não tinha formosura, não é isso? Ele tinha em torno de 30 anos de idade, mas as pessoas davam mais de 50 anos de idade, quer dizer, não tinha nenhuma formosura, né? Não acreditem nesses retratos de Jesus que fazem por aí, né? Um Jesus bonito, loiro, de olhos azuis, não existe isso, né? Então Jesus veio numa forma humilde, mas a sua figura verdadeira, irmãos, foi mostrada para os 3 apóstolos, 3 discípulos, no monte da transfiguração. Aí mostrou o poder dele, né? Que ele virá também na manifestação no reino dos céus. Ele vai voltar aqui na terra, irmãos, em glória do Pai, em poder. Irmãos, é isso que nós precisamos enxergar, essa luta entre reinos. Nós temos o cabeça da igreja, ele hoje está entronizado à direita do Pai. Ele está acima de todo poder, todo domínio, toda autoridade, todo principado e toda potestade. O seu nome está acima de todo nome, não é isso? Então, irmãos, nós não temos medo de lutar essa batalha, essa guerra, porque temos um generalíssimo, já venceu sobre todas as coisas, está acima de todo o poder do maligno. Senhor Jesus, isso nos dá coragem, irmãos, de enfrentar. Todos os dias, irmãos, eu oro: Senhor, eu estou debaixo do encabeçamento de Cristo. Eu não vivo sem cabeça. O Senhor é minha cabeça, o Senhor é que dá direção na minha vida, e por outro lado, o Senhor é que me protege. Enquanto eu vivo para Ele, eu luto pelo reino, Ele me protege a minha família, protege os meus. Por quê? Irmãos, nosso Senhor, Ele já venceu sobre todos os inimigos. Por isso, não tenha medo.
Não fique intimidado não pela possibilidade dos ataques do inimigo. Nós não temos medo dele, porque o Senhor, Ele cuida dos seus guerreiros, e nós somos esses guerreiros da última hora. Então, a partir do capítulo 17, o capítulo 18, então, o Senhor mostra a prática da igreja, né? E no capítulo 19, né? Eu vou ler o versículo 1 e 2 para vocês, versículo 1, né? E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Então, quero dizer para vocês que o Senhor Jesus passou aproximadamente 3 anos ou 3 anos e pouco, né? Fazendo, pregando o evangelho do reino, né? Curando as pessoas e salvando as ovelhas que estavam sem pastor e trazendo, né, hoje, na figura de hoje, trazendo para a casa de Deus, que é a igreja, e para serem cuidadas essas ovelhas, né? Então o Senhor fez esse trabalho na Galileia, na região da Galileia. Claro que eles também saíram um pouco fora da região da Galileia nesses 3 anos e pouco, mas desta vez a saída da Galileia, irmão, tem um fim específico. Já chegou o final da sua jornada aqui na terra. O nosso Senhor Jesus terminou, né, com o seu trabalho de pregação do evangelho na região. Ele precisava ir até Jerusalém para morrer, para sofrer, para morrer, para gerar a igreja e para também depois edificar a igreja. Então o Senhor Jesus, Ele é muito focado na vontade do Pai. O Pai quer isso e ele é resoluto, né, para isso. Então ele saiu da Galileia, ele foi, né, seguindo pelo rio do Jordão, só que a leste, lado oriental do rio do Jordão, né, eu já falei isso, fica na Jordânia de hoje, tá? Então ele desceu, para mim é porque aquela parte geograficamente é mais fácil de andar, tá? Então ele desceu a leste do rio do Jordão, e quando, né, chega no capítulo 20, ele então fala para os discípulos: vamos subir a Jerusalém, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é no capítulo 19, então ele sobe em direção a Jerusalém, porque era a sua última semana aqui na terra. Ele precisava, de fato, como ele falou para os discípulos em Mateus 16, ele precisava sofrer nas mãos dos principais sacerdotes e anciãos do povo. Ele precisava morrer, ele ressuscitaria ao 3º dia. Sabe por quê? Para poder gerar igreja, para poder realizar redenção, para nos tirar dos pecados, e também para ele poder edificar a igreja, porque Deus fez Adão adormecer um profundo sono e retirou do lado de Adão uma costela, e Deus edificou-a, construiu a partir daquela costela uma mulher, e a mulher surgiu assim num processo de edificação. É interessante que o verbo em hebraico é edificar. Na nossa versão está traduzindo transformar. Transformou-a numa mulher, mas não foi num passe assim em segundos, não. Houve um processo de edificação. Isso representa que o nosso Senhor Jesus também precisava dormir um pesado sono. Dormir um pesado sono significa, irmãos, a sua morte na cruz. Jesus precisava sofrer nas mãos dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo. Ele precisava morrer numa cruz para poder gerar a mulher que seria sua noiva, sua esposa, que é a igreja. E essa mulher seria gerada através da crucificação de Jesus. E do seu lado, quando um soldado e foi
quebrando as pernas dos 2 ladrões que foram crucificados juntamente com Jesus, porque os corpos não poderiam ficar ali, né? Os que estão crucificados não poderiam estar vivos, né? Passar de sexta para o sábado, porque no sábado não podiam fazer nenhum trabalho. Então eles tinham que morrer ali para acelerar a morte. Quebrou as pernas dos 2 ladrões que foram crucificados junto com Jesus. Quando ele foi quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha expirado, já havia morrido. Então as pernas de Jesus não foram quebradas para cumprir o que está escrito na Escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado, né? Então o que ele fez? Ele, de raiva, pegou uma lança, e um dos soldados pegou uma lança e furou o seu lado. Do lado de Adão, Deus tirou uma costela e edificou uma mulher. E do lado de Jesus, quando um soldado furou o seu lado, João registra em Evangelho de João capítulo 19, que saiu sangue e água do lado dele. O sangue é para redimir-nos dos nossos pecados, mas a água, irmãos, é para gerar a igreja. Não só gerar a igreja, mas para edificar a igreja, porque em Efésios 5 fala, né, que a igreja seria santificada pela purificação de água pela palavra. Então essa palavra que nós estamos recebendo, irmão, toda semana, essa palavra que vem de Deus está nos lavando, está nos purificando, tirando de nós toda ruga, toda mácula, todas as impurezas do homem natural. Estamos sendo edificados numa casa espiritual para Deus. Essa é a edificação da mulher, a edificação da igreja. Aleluia! Jesus é focado nisso, né? Então, irmãos, por isso que quando chega no capítulo 20, ele então fala essa parábola dos trabalhadores da última hora. Ele quis mostrar, né, para todos que os trabalhadores que ele usou em todas as épocas, né, foram classificados num período de 3 em 3 horas. O dia do trabalho são 12 horas. Essas 12 horas na jornada de um dia de trabalho representam a era da igreja. Então, a era da igreja já tem 2000 anos. E nesses 2000 anos, o Senhor dividiu em 4 períodos de 3 horas. Os primeiros trabalhadores foram chamados na hora 0. O segundo grupo de trabalhadores foram chamados na hora 3ª. E terceiro grupo dos trabalhadores foram chamados na hora 6ª. E o quarto grupo de trabalhadores o Senhor chamou na hora 9ª. E na hora 12ª terminaria a jornada e o Senhor começaria a dar recompensa, né? Irmãos, mas o Senhor sabia que esses trabalhadores convencionais que ele encarregou em trabalhar de 3 em 3 horas, não iria dar conta, não iria conseguir concluir a jornada e produzir o que Deus quer. Então ele chamou especialmente na última hora os trabalhadores convencionais. O último grupo de trabalhadores convencionais foi chamado na hora 9ª, que são as 3 horas da tarde. E só que quando chegou às 5 horas da tarde e às 6 horas encerraria. Às 5 horas da tarde Deus falou: eu preciso de mais um grupo. Esse grupo de pessoas não são convencionais. Esse grupo de pessoas precisam ser simples e obediente à minha palavra, porque eles vão vivenciar uma coisa como ninguém viu antes. O meu espírito eu vou mandar os meus 7 espíritos no tempo de Apocalipse. Irmãos, o tempo de Apocalipse já chegou para nós. O livro de Apocalipse é pregado por muitos como um estudo escatológico, estudo do futuro.
Mas para os trabalhadores da última hora, Apocalipse não é mais um estudo escatológico. Para os trabalhadores da última hora, Apocalipse está sendo vivenciado por nós. Nós estamos vivendo isso. Os 7 espíritos aconteceram entre nós. O Senhor intensificou. Ele, na última hora, ele precisa intensificar, precisa acelerar o processo. Mas ele precisa encontrar pessoas adequadas para cooperar com esses 7 espíritos. Irmãos, por isso o Senhor, nesses últimos 5 anos, tem trabalhado na sua igreja de começar a dar atenção para a palavra profética. Vocês perceberam? A palavra profética tem feito toda a diferença. Nesses 20 séculos da história da igreja, irmãos, hoje tem feito diferença. Por isso que eu amo muito esse escritor, nosso irmão querido, que viveu nos anos 1800 e pouco, Andrew Miller. Ele escreveu na sua História da Igreja, seu livro, ali disse para a igreja em Filadélfia, né, eles têm o quê? Eles têm os tesouros da palavra profética. Irmãos, como é que ele sabe disso? O Senhor deu luz para ele, o Espírito falou com ele. Irmãos, de fato, o que está fazendo diferença nos dias de hoje, irmão, não é que esse último grupo de trabalhadores é um grupo especialmente forte, não é esse grupo especialmente capaz e habilidoso, não. O Senhor nos deu a palavra profética como tesouros, e Ele encontrou um grupo de pessoas simples, sabe, reconhece a palavra que vem de Deus e o que não vem de Deus, e o que vem de Deus se cumpre, o que não vem de Deus não se cumpre, não é? Eles não são mais aqueles que gostavam sabe, tem gente que fala, não, eu estou aberto para todos os ministérios, eu gosto de pregação de vários pregadores, tal. Irmãos, nós não estamos atrás de boas pregações, nós estamos atrás, irmãos, da palavra profética, da palavra que o Senhor está falando hoje, que vai concluir essa era. E graças a Deus, irmãos, o Senhor encontrou um grupo de pessoas simples, que não nasceu no Egito. A primeira geração que não conseguiu entrar na terra boa de Canaã nasceu no Egito, quando no deserto a cabeça deles era cabeça murmuradora, cheia de porquê disso, porquê daquilo. Eles eram muito questionadores. O Senhor mandava Moisés dar uma palavra para o povo e eles questionavam. Eles eram complexos demais. Eles não conheciam o Senhor, não conheciam os caminhos do Senhor. Durante 40 anos no deserto, eles só murmuraram, só reclamaram. Eles não creram na palavra do Senhor, não creram que Moisés era o profeta pelo qual o Senhor estava falando. E tantas coisas se cumpriam através da palavra de Moisés, não é isso? Eles não creram na palavra, e eles foram desobedientes, e todos eles caíram no deserto, com exceção de 2, Caleb e Josué. Esses 2 tinham um espírito diferente. Por quê? Porque a geração nova, irmãos, é de espírito diferente. Aleluia, nós temos uma geração final de espírito diferente. Esse espírito diferente, irmãos, não é uma cabeça complicada, não é cabeça complexa, cheio de doutrina na cabeça, cheio de conhecimento bíblico na cabeça, e questiona tudo que vem pelo profeta que Deus designou. Não consegue executar nada, porque Deus não consegue usar esse grupo de pessoas. Mas graças ao Senhor, o Senhor encontrou hoje uma geração simples, uma geração que reconhece onde está a palavra profética, uma geração que tem amor reverente à palavra de Deus, não é? E a própria palavra de Deus está realizando a sua obra. Não é sua capacidade, não é porque você é mais poderoso que o outro, não, mas o Espírito é poderoso. Ele só precisa de canais. Ele está encontrando os canais hoje. Então o Senhor tinha que, nesse caminho para Jerusalém,
ele tinha que falar essa parábola para mostrar que na era final o Senhor levantará. Naquele tempo era uma predição do futuro, mas no nosso tempo de hoje já não é mais predição, está se realizando no nosso tempo, esses trabalhadores da última hora. Quando ele acabou de falar, né, no Mateus 20, versículo 17, dá uma olhada, versículo 17: estando Jesus para subir a Jerusalém, vocês entenderam? Eu fiz questão de ler o capítulo 19. O Senhor terminou o seu trabalho 3 anos e pouco, né? E saiu da região da Galiléia, que é o norte, e desceu do lado oriental do Rio do Jordão. E aqui no capítulo 20 de Mateus, depois dele ter falado a parábola dos trabalhadores da última hora, ele então resolveu subir a Jerusalém. Provavelmente era um momento que ele cruzou o Rio do Jordão e passou a subir. Não sei quem teve oportunidade de visitar Israel. Vocês sabem que do lado de Israel, Jerusalém fica no alto. E quem for visitar o Mar Morto, né, desceria muito de altitude e desce. Aqui vamos dizer assim, um declive muito grande até chegar no Mar Morto, tá? Então, se Jesus estava aqui no Rio do Jordão, porque Mar Morto fica onde desemboca o Rio do Jordão, Mar Morto. Então ele precisava atravessar o Rio do Jordão e subir até Jerusalém, tá? Então, versículo 17: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, em caminho lhes disse. É a segunda vez que ele fala. A primeira vez foi em Mateus 16, agora a segunda vez em Mateus 20. Eis que subimos para Jerusalém. Jesus tinha clareza, ele estava indo para Jerusalém para morrer, tá? Mas antes de morrer, tinha várias coisas que precisavam se cumprir, tá? Subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas ao terceiro dia ressurgirá. Quer dizer, ele precisava morrer para realizar a redenção pelos pecadores. Ele precisava morrer para do seu lado poder sair água para gerar igreja. Ele precisava morrer para do seu lado gerar água para edificar a igreja, né? Então, irmãos, Jesus era muito focado. Ele estava indo para Jerusalém. Ele falou isso, irmãos, não é para que os discípulos tivessem dó dele. Tanto é que a primeira vez que ele falou, Pedro já teve dó dele. Vocês se lembram? Pedro falou: não, tenha compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso contigo. Aí Jesus falou para ele: arreda, Satanás. Jesus não precisava de piedade, não precisava de dó. Ele queria que os discípulos enxergassem o seu alvo, o seu foco. O seu foco é fazer a vontade do Pai. Irmãos, o nosso foco é a mesma coisa. Não estamos aqui, irmãos, distraídos com outros focos. Nosso foco, irmãos, é também edificação da igreja. Não tem tempo, irmãos, para disputar quem é maior, quem é menor. Não tem tempo para disputar quem vai sentar à direita de Jesus, quem vai sentar à esquerda de Jesus na glória do Senhor. Irmão, não tem tempo para a gente ficar buscando, correndo atrás da nossa própria missão, né? Correndo atrás do nossa melhor posição na igreja, sermos respeitados, etc, etc. Irmão, não tem mais tempo para isso. Nós só temos uma única coisa, irmão: respirar o que o Senhor respira, o que Deus respira, não é isso? Então, irmãos, depois de falado isso, veio essa questão de quem senta à direita e quem senta à esquerda, do Tiago e João. Vocês sabem disso, né? Então, isso para mostrar, irmãos, nós temos que ser tão focados quanto ao Senhor Jesus. Não busque ser o grande aqui na igreja, não busque ser o maior na igreja, não busque, né, ser exaltado na igreja, né? Que se você quer ser exaltado, que seja humilhado, não é isso? Então vamos, o menor, né? Se você quer ser o maior, então que sirva os outros, né? Bom, aí então, eu não tenho tempo. Aí capítulo 21,
acontece a entrada triunfal de Jesus para Jerusalém, embora havia muita oposição dos líderes religiosos entre os judeus, mas o Pai determinou que Jesus entraria ainda como rei, ainda que de forma humilde, mas precisava mostrar esse símbolo, né, para o povo judeu, que Jesus é o rei. Então ele mandou buscar uma jumenta e um jumentinho. A jumenta refere-se, irmãos, à mulher universal de Apocalipse 12, que na era da igreja representa a igreja. E hoje, irmãos, a igreja como um todo, essa jumenta. Mas essa jumenta, quem vai servir para entronizar o rei é a cria da jumenta. A cria da jumenta é o jumentinho. E esse jumentinho representa o filho varão de Apocalipse 12. E a parte forte, a parte que seja Sião, a fortaleza de Sião, é a parte, né, da igreja que se preocupa com o reino. Não estão aqui na terra para viver sua própria vidinha aqui, não. Estão aqui, irmão, para viver pela vontade do Pai. Estamos aqui para viver, para trazer o reino de Deus aqui na terra, né? Então esses são o jumentinho. Jesus vai ser entronizado para possuir o reino dessa terra, irmãos, através de um jumentinho. E nós somos esse jumentinho. Eu estava falando com os irmãos, graças a Deus nós estamos aqui hoje, o privilégio e honra de ter, né, os irmãos cooperadores, né, do interior de São Paulo, né? Nós estamos tendo muito boa comunhão, né? Tivemos muitas boas comunhões desses dias, né? E, irmãos, graças a Deus, todo o estado de São Paulo, nós estamos trabalhando juntos, uma só obra, não é isso? Nós estamos, né, reforçando, né, o que o Senhor está fazendo aqui entre nós, né? Graças ao Senhor, o Senhor conseguiu essa unidade entre nós, essa unanimidade entre nós. O Senhor vai ganhar muita força, né, para avançar entre nós, porque o Senhor tem pressa, Ele quer voltar, Ele precisa edificar a sua igreja. Enquanto a gente fica brigando de território, brigando de quem é maior, quem é melhor, irmãos, quem ganha é o inimigo. Então, graças a Deus, o Senhor está nos edificando, né? Cada vez mais nós estamos tendo unidade, mais unanimidade, né? Então, irmãos, ó Senhor Jesus, essa entrada, né, que o Senhor está usando é um jumentinho. Mas eu estava falando para os irmãos, é uma coisa antagônica. O Senhor precisa encerrar essa era, não precisa? E essa era, para encerrar, precisa ser uma coisa grandiosa, porque o mundo é grande, não é isso? Como é que o Senhor vai fazer uma coisa grande, que é encerrar esta era, fazendo a vontade do Pai, edificando a igreja, para poder voltar, sendo que Ele está trabalhando com um jumentinho? Deveria trabalhar com uma mula, né, que o rei Davi montava, uma coisa imponente, poderosa, não é isso? Mas o Senhor está usando um jumentinho. Não é antagônico? O Senhor precisa encerrar essa era, e encerrar essa era é uma obra gigantesca. Como é que vai encerrar essa era? Como é que vai fazer a vontade do Pai, que durante 20 séculos ainda não se conseguiu edificar a igreja? Como é que vai encerrar isso? Como é que vai edificar a igreja, né, com um jumentinho? O Samuel foi ungir os filhos de Jessé, um mais bonito que o outro, seu filho, um mais, né, forte que o outro. E o Samuel fala: dessa vez deve ser esse o rei. O Senhor fala: não é. Esse aqui não é. Esse aqui não é. Ué, acabou todos, com todos os filhos, não tem nenhum dos que ele julgava ser forte, né, para ser, né, o rei sobre Israel. O Senhor falou: não é, não está aqui. Ué, você tem mais filho? Tem, mas um ali, ó, ele está ali, não deve ser ele não. Ele está ali, ó, apacentando ovelhas, né? Aí chamaram Davi. Aí o Espírito do Senhor falou: é ele. O Senhor não chamou os poderosos dessa terra,
mas chamou as coisas desprezíveis, as coisas humildes, o jumentinho. O Senhor vai encerrar essa era com um pequenino rebanho. É pequeno em número, é um rebanho pequeno. Como é que vai fazer essa grande tarefa de encerrar essa era? Mas aprove e agradou ao Pai dar a esse pequeno rebanho o seu reino. Como é que Ele vai encerrar essa era? Com uma igreja em número pequeno. Como é que Ele vai encerrar essa era com a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, não tem força? Mas o Senhor que está na igreja em Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi. Você sabe que antigamente nos castelos tem aquelas portas enormes, né? Aquelas portas talvez tenham aqui, tem portas com, em Jonas, essas portas do castelo devem ter uns 3, 4 metros, né? 5 metros, aquelas portas enormes, certo? A porta é grande, né? Uma pessoa fraca não consegue abrir aquela porta lá, arrombar aquela porta, mas basta ter a chave. O nosso Senhor que está na igreja de Filadélfia é aquele que tem a chave de Davi, que abre o reino. Ele abre e ninguém fechará. Ele pôs diante da igreja em Filadélfia, que tem pouca força, uma porta aberta que ninguém fechará. Irmãos, o Senhor está nos usando. Ninguém dá nada por nós. Quando fala, irmãos, uns 20 anos atrás, né? 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando falava dos latinos, quando falava de brasileiros, né? Do Brasil pode vir alguma coisa boa? Em termos da igreja, essas igrejas do Brasil, da América do Sul, são todo fogo de palha. Eles lutam, eles cantam, eles gritam, eles pulam com alegria, mas logo passa. Não tem consistência, não tem solidez. São tudo coisa leviana, né? São tudo como latino. Esse sangue latino é assim, sabe? Você sabe que tem muita gente que tem esse conceito que o povo alegre não pode ser povo sério. Um povo que realiza coisas superiores. Irmãos, nós podemos ser as duas coisas, né? O Senhor veio escolher esses jumentinhos aqui, nós. Ninguém dá nada para o Brasil, em termos de, certo? Do contexto mundial. Não são muita coisa, não. Mas, irmão, o Senhor está usando a gente. Ó Senhor Jesus. Aí então eu não tenho tempo, na verdade estou gastando muito tempo, meu tempo já está indo embora. Aí então ele limpa o templo, purifica o templo no capítulo 21, né? Purifica o templo. A purificação do templo eu já expliquei para vocês. Porque eles haviam transformado o templo do Senhor, a casa do Senhor, em covil de salteadores. As pessoas, os judeus do mundo todo tinham de vir para as principais festas em Jerusalém. Eles que viajavam de longe, né, tinham que trazer seus animais para o sacrifício, mas era difícil atravessar o mundo todo para poder chegar aqui com seus animais. Então eles vinham, traziam dinheiro e compravam o animal em algum lugar, e os principais do templo, os principais sacerdotes, tinham essa, como é que fala isso? Um complô, né? Como é que chama? Uma ligação, né? Com os comerciantes que vendiam animais e traziam aqui para serem imolados e oferecidos em sacrifício. Eles ofereciam a alguns e a maioria eles guardavam e mandavam de volta aqui para vender de novo. E eles enriqueciam, né? Os líderes religiosos enriqueciam com aquilo. Por isso que o Senhor Jesus chamou de covil de salteadores. Estavam assaltando o povo de Deus e se enriquecendo, né? Então o Senhor, você vê a que ponto chegou, né,
a casa de Israel, a que ponto chegou o povo de Israel. Isso tudo eu estou falando porque eu vou precisar usar isso para vocês. Bom, ó Senhor Jesus. Aí então quando chega, né, de novo, quando chega no capítulo 22, ele mostra, você vê, Senhor Jesus, ele sabia que eles estavam, né, ele estava indo de face para morrer, estava indo para Jerusalém para morrer, mas ele não se preocupou com isso, ele não usou isso para, né, para as pessoas terem complacência dele, com compaixão dele, não, ele queria fazer a vontade do Pai. E por que ele falou a parábola das bodas? Para mostrar para os discípulos que para o Pai a coisa mais importante é o casamento do seu filho. E ele estava aqui na terra indo para Jerusalém para realizar o sonho do Pai. Se ele não morrer, não teria casamento, porque não teria noiva. Ele tinha que morrer. Ele tinha que morrer, mas ainda não só para gerar a igreja precisa ser edificada. Ainda precisa amadurecer, precisa passar pelo processo de embelezamento. A noiva tem que estar pronta, tem que ser santificada, tem que passar pela lavagem de água pela palavra. Irmãos, é esse processo que nós estamos fazendo. Então, sabe o que eu quero mostrar para vocês? Que o nosso Senhor, ele é focado para fazer o que o Pai quer, para realizar o sonho do Pai. Não tem tempo, irmãos, como no capítulo 23 que nós vamos ler, vamos estudar. Não tem tempo, irmãos, para hoje aproveitar o tempo da igreja para realizar meu próprio sonho. Vamos realizar o sonho de Deus. Buscar, aproveitar a igreja para buscar reconhecimento. Na igreja, buscar oportunidade para ter a minha posição, de ser respeitado, honrado, prestigiado. Irmãos, eu não estou aqui para isso. O Senhor Jesus não tinha esse foco. O foco é ele se sacrificar para poder fazer a vontade do Pai. Irmãos, eu gastei todo esse tempo para colocar no coração de cada um aqui, irmãos, esse mesmo foco. Não busque benefício e interesse próprio. Não busque glória para si. Não busque, um troféu, apresentar um troféu para os outros. Irmãos, nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, irmãos, tão somente fazer a vontade de Deus. Vamos realizar esse sonho de Deus? As bodas do Cordeiro? Vamos pregar o evangelho? Vamos convidar as pessoas? Trazer essas pessoas para a igreja? Vamos amadurecer essas pessoas? Vamos edificar essas igrejas? Essas pessoas na igreja? Vamos produzir uma noiva pronta para o Senhor? Irmão, não está muito longe não, vai acontecer logo, logo. Pelo que nós estamos fazendo, irmãos, essa noiva vai se aprontar. Ó Senhor Jesus. Aí no capítulo 23 é onde eu mostrei para vocês até o versículo 12, né? E isso aí mostra, irmãos, não há tempo mais a gente viver de fachada, viver, de espiritual de fachada, e usar a espiritualidade para ser respeitado, usar a espiritualidade para ser reconhecido, usar a espiritualidade para ganhar prestígio, para ganhar os primeiros lugares, para as pessoas nos chamarem, oh meu mestre, oh meu professor, para ser exaltado. Irmão, não use isso. O Senhor está falando isso dos fariseus, mas vamos aplicar para nós, certo? Não vamos buscar nada disso na igreja não, tá? Vamos estar focado também em fazer o que o Senhor quer fazer. Então agora, irmãos, eu vou entrar no versículo 13, que eu não consegui entrar, tá bom? Ó Senhor Jesus. Aí começa com ai de vós, vocês sabem que tem 8 ais aqui, ai de vós, tá? Eu vou tentar terminar aqui para poder entrar no capítulo 24, tá? Então aqui, ai de vós, eu vou ler uma nota de King James atualizado sobre ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, expressa através dos lábios do seu filho contra a falsidade, hipocrisia dos maiores conhecedores das sagradas escrituras da época.
os fariseus, os escribas, eles eram os líderes do povo, os líderes espirituais do povo. Eles supostamente eram os que mais conheciam as Sagradas Escrituras, tá? Mas gerou uma profunda tristeza em Jesus. Essa atitude apenas legalista, arrogante, soberba e desprovida de sincero amor a Deus e às pessoas, fazia que os prosélitos, quem eram os prosélitos? Eram pagãos, gentios, que se convertiam ao judaísmo. Vendo o exemplo deles, eles faziam dos prosélitos se tornassem ainda piores do que seus mestres, e não tivessem verdadeira comunhão com Deus, o Pai, em hebraico Abba. Esses líderes religiosos e juízes de direito, você sabe que ao mesmo tempo que eles eram maiores conhecedores das Escrituras, eles eram da área jurídica, da mais alta categoria da área jurídica, né? Porque Israel tem a Constituição, a própria lei de Deus. Então esses conhecedores da lei, eles eram todos do poder judicial, tá? Então esses líderes religiosos e juízes de direito eram tão dissimulados que chegavam a usar suas posições como juristas, né, o Varjão, como eles estavam nesse poder, eles tinham poder de julgar as causas máximas, certo? Eles usavam suas posições como jurista para processar viúvas ricas, para fazer que elas lhes legassem suas propriedades. Está aqui, ó, vamos lá. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Irmãos, não seja esse tipo de líder. O Senhor está, né, ganhando os trabalhadores da última hora, que pensam fora da caixa, fora da casa, não é isso? Então, e você, se você não for esse trabalhador da última hora, e você ainda não, você não enxergou isso, mas não impeça que os outros pratiquem. Tem gente que não pratica e não deixa os outros praticarem. Eles vão ter que responder pelos seus atos. Se você não enxergou, pede para o Senhor: Senhor, perdão, Senhor, eu não enxerguei ainda, mas eu não quero ser aquele que impeça os outros de praticarem, né? Ai de vós, e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severos. Eles usavam o poder de serem juristas, eles que julgavam as causas na mais alta instância. Eles o quê? Eles faziam com que, fazendo de tudo, né, como jurista, fazer com que as viúvas ricas, né, transferissem as suas propriedades para eles. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Vocês fazem com que um judeu se torne um gentil, né, siga o judaísmo, mas pelo exemplo hipócrita de vocês, eles ficam piores ainda, né, depois de seguir. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isto é, nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém julgar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e aquele que no trono está sentado.
Então vou ler para vocês aqui o que eu escrevi. Ai de quem fecha o reino diante dos homens, pois não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. No mesmo princípio, a liderança que não acompanham a evolução dos acontecimentos sob a ação dos 7 espíritos, confirmando a palavra profética, podem incorrer no mesmo erro grave de não cooperar com o que o Espírito está fazendo e impede quem quer praticar a palavra. Quanto aos juramentos, eu li tudo agora, vários versículos sobre juramento. Quanto aos juramentos, vou ler uma nota de King James atualizada. No Antigo Testamento, juramentos em nome do Senhor eram obrigatórios em determinadas ocasiões, quando a palavra necessitava de um fiador idôneo ou mesmo diante de um voto. A quebra da palavra empenhada era um ato sujeito às penas da lei. Eu não vou ler, mas vou dar os versículos, vocês podem ler depois. Êxodo 20, versículo 7, Levítico 19, versículo 12, Deuteronômio 19, versículo de 10 até 19. Deus era e é o juiz onisciente de toda a falsidade, tão certo como o Senhor vive. Primeiro livro de Samuel 14, 39. Essa ênfase na santidade dos votos ocorria devido à falsidade costumeira entre as pessoas em seus acordos cotidianos. Então, se tornou uma coisa obrigatória entre o povo de Israel, né, no dia a dia, porque eles faziam a coisa e depois não cumpriam. Então, se tornou obrigatório o juramento, tá? Jesus ensina que o verdadeiro cristão deve ser autêntico e sincero em suas afirmações, afastando-se de toda ambiguidade e falsidade comuns nesse mundo controlado pelas forças do diabo. Isso tudo é uma nota de King James atualizada, eu li a nota, tá? Então, por isso, irmãos, em Mateus 5,37, o Senhor fala: seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar, vem do maligno. Irmão, vamos ser sinceros um com o outro. Não precisamos de meias palavras, meias verdades. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Sim, sim, não, não. Os irmãos que cooperam comigo, eles têm conhecido o meu jeito de atuar. Eu sou muito sincero, sou muito transparente, mas ao mesmo tempo, irmãos, coração puro, não tenho segundas intenções. Então isso passa segurança para os irmãos, né? O que eu falo não contém um segundo entendimento, segunda intenção. Não, é aquilo. Então, sim é sim, não é não, certo? Nessa passagem, Jesus lhes revela o verdadeiro espírito da lei e a vontade de Deus. Agora então vamos lá, vamos falar do dízimo, versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Irmãos, eu não entendia direito sobre isso, tá? Porque ele falou sobre isso. Aí uma nota de King James atualizada me esclareceu, então vou ler para vocês. O dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né, veio de onde? Veio do dízimo das ervas, que era uma prática baseada em Levítico 27, versículo 30, tá? Versículo 27 e 30, ali fala de tudo que nós produzimos no campo, né? Nós daríamos o dízimo para o Senhor, não é isso? E embora o dízimo dos grãos, frutos, vinho e azeite fosse exigido dos judeus pela lei, onde está isso? Número 19, 18, pode até anotar, vocês podem ler depois. Número 18, versículo 12, Deuteronômio 14, versículo de 22 a 23. Os escribas e fariseus haviam ampliado a lista
dos itens especificados na lei para incluir o dízimo das menores e mais simples hortaliças. Não sei se vocês entenderam. Por exemplo, eu tenho uma fazenda. Eu produzo soja, produzo trigo, não é isso? Produzo grãos. E geralmente a produção é grande, não é isso? A produção é grande. E eu tenho que separar o dízimo desses grãos para ofertar ao Senhor. É muita coisa. Vocês entenderam o espírito da coisa? É muita coisa. Então, os fariseus incluíram as hortaliças de pouco valor. E ficam enfatizando que eles dão um dízimo de hortelã, dízimo, né, de um endro, sabe? Em coisas assim, de coisa para tempero. E guardam o dízimo do trigo, o dízimo do cereal, o dízimo da soja, que é grande demais. Vocês entenderam? Eu não entendi esse versículo, agora estou entendendo, né? Então eles inventaram isso, tá? Então eles inventaram o quê? Eles dão dízimo de quê? Eles não dão dízimo de trigo, né? Eles dão dízimo de hortelã, dízimo de endro e do cominho, né? É como se você desse dízimo de quê? Vocês aqui no Brasil usa muito o quê? Na pizza vocês gostam do orégano, não é isso? Como se desse o dízimo de orégano. Quanto você usa de orégano? Não é isso? Irmão, assim, é mesquinharia para com o Senhor, não é isso? Então, irmãos, aí se esquecem, né, da parte mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. E versículo 24: guias cegos que coais, né? Coais o mosquito, engolis o camelo. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, né? Eles foram reclamar que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, né? Então eles eram cheios dessas coisas legalistas, né? Mas não cuidam do interior. Mas esses por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Sepulcro, que são o quê? São o sepulcro é feio, mas se você pintar, né, naquele tempo não tinha tinta de hoje, era cal, né? Então sepulcro caiado, né, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos e mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Mal sabe, eles que mataram Jesus, né? E dizeis, e assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasses entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Bom, então vou ler aqui para vocês o que eu preparei. Eles cuidavam somente do exterior para parecerem-se justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade.
São como sepulcros caiados, belos por fora, mas por dentro cheios de morte, de toda imundícia. Eles edificavam o sepulcro dos profetas e adornavam os túmulos dos justos, porém são filhos dos que mataram os profetas. São serpentes, raça de víboras, que Jesus fala em João capítulo 8, versículo 44. E eles ainda matarão a Jesus e perseguirão os apóstolos e os matarão, né? Irmãos, que situação caiu, né? O povo de Israel. Que situação caiu um povo que Deus escolheu para ser o povo de Deus. Irmão, ele chegou no versículo 23, Jesus lamentou, chorou, né? Ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. João capítulo 1 fala: ele veio, não é isso, para os seus, e os seus não quiseram, os seus rejeitaram. Irmãos, aí, irmão, veio uma coisa grave: eis a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Irmão, isso é sério, isso é muito sério. A situação do povo de Israel no tempo de Jesus, a liderança caiu numa situação, irmãos, que não podia mais cair. Chegaram no fundo do poço, da corrupção, da hipocrisia, não é isso? Da mera fachada, né, de espiritualidade, mas não tinham nada por dentro. Então, irmãos, Jesus teve que abandonar essa casa. O templo, irmãos, que Jerusalém era a queridinha de Deus. Jerusalém era o lugar que Deus escolheu, o único lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome, não é? E Deus, em Jerusalém, Ele mandou edificar o templo, e a glória do Senhor encheu o templo quando foi edificado, e Deus passou a fazer do templo um lugar de habitação da sua glória. Mas agora chegou nessa situação, Deus não pôde fazer outra coisa senão se retirar do templo e se retirar de Jerusalém. Jesus então era a última vez que olhava para Jerusalém. Aí o que ele fez? Ele acabou de sair de Jerusalém, capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as instruções do templo, ele porém lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos não entenderam nada, né? Entenderam nada. O Senhor estava se retirando do templo, estava se retirando de Jerusalém, e os discípulos estavam contemplando as construções do templo. Olha que maravilha, porque Herodes fez um templo maravilhoso, com pedras creme, bonito, construção bonita. Então eles estavam contemplando e não entenderam o que Jesus fez. Jesus estava se retirando, a glória do Senhor estava se retirando de lá, tá? Então, irmãos, versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ó Senhor Jesus, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês. Deus sempre cuidou de Jerusalém como uma ave cuida de sua ninhada. Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. E ao se referir como quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das suas asas,
Jesus deu a entender que ele era o próprio Deus, tá? Em Deuteronômio, Deus falou que ele queria juntar, né, como uma águia, seus filhotes debaixo de suas asas. E aqui Jesus está falando que eu sempre quis ajuntar vocês como uma galinha junta os seus filhotes debaixo das suas asas. Ele estava se dizendo que ele era Deus, tá? E a casa de Deus era o templo, né? Porque capítulo 21 de Mateus, ali no versículo 12, não é isso? 12, fala assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém a transformais em covil de salteadores. Então o templo era a casa de Deus, tá? E após a rejeição, Jesus então chamou de vossa casa. Essa casa não era mais a casa de Deus, é a vossa casa. Vocês religiosos, vocês transformaram essa casa no covil de salteadores. Então é a vossa casa, daqui para frente não estou mais aqui. Vocês entenderam? E será deixada deserta, provavelmente referindo-se à destruição de Jerusalém pelo exército romano no ano 70 depois de Cristo. E depois se tornara covil de salteadores, que eu li em Mateus 21, versículo 13. Então Jesus se despede de Jerusalém e do seu povo, declarando que não os ensinaria mais em público até a sua vinda, a sua volta em glória no final dos tempos, quando Israel o receberá como o Messias que fora rejeitado, tá? Vamos dar uma olhada rápida em Zacarias 12. Zacarias 12. Jesus então se retira, 12 versículo 10, se retira de Jerusalém, se retira do templo. Os judeus só vão vê-lo quando da sua vinda, tá? E aqui diz, versículo 10: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram. Eles mataram Jesus. Eles vão olhar para Cristo, que eles perseguiram e mataram, olharão e pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então esse mesmo povo judeu que crucificou a Jesus, perseguiu a Jesus e perseguiu os cristãos, perseguiu, né, a igreja, irmãos, eles mesmos, eles vão ter que reconhecer que Jesus é exatamente o Messias que o povo de Israel esperava, e quando o Senhor voltar, eles vão reconhecer Cristo e vão chorar amargamente por tudo que fizeram, tá? Ó Senhor Jesus, isso acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando todo remanescente de Israel se converterá e crerá nele e será salvo. Vamos dar uma olhada rápida em Romanos 11. Romanos 11, versículo 23. Romanos 11. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Eles foram separados da boa oliveira, mas Deus é poderoso para enxertar de novo, né? Mas, né, no versículo 26, e assim, versículo 25 diz aí: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios, irmãos, é a era da igreja, tá? E quando terminar a era da igreja, que nós estamos no finalzinho, irmãos. Vamos produzir a edificação da igreja. Estamos no finalzinho da plenitude dos gentios, né? Do gentil. E o que acontecer? E assim todo Israel será salvo,
como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Deus ainda vai salvar, irmãos, os restantes que se converterão a Deus e serão salvos. Romanos 9, versículo 27, né? Romanos 9, versículo 27 diz assim: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, e cabalmente, né? E em breve. Isaías 10, 21. Está bem próximo, viu, irmãos? Não tem tempo para viver para você mesmo, não. Isaías 10, 21. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Ó Senhor Jesus. Então, nesse intervalo, irmãos, de aproximadamente 2000 anos, a igreja protagoniza a execução da vontade de Deus, e a igreja concluirá a edificação da igreja e lutará pelo reino de Deus até o final desta era. Você está dentro? Eu estou dentro. Vamos lutar pelo reino. Agora sim eu vou entrar na mensagem de hoje, tá? Oh Senhor Jesus. Logo após Jesus se despedir de Jerusalém até a sua volta em glória no final dos tempos, ele saiu do templo. Isso era equivalente à glória de Deus ter deixado o templo nos tempos antigos. Ezequiel, vamos dar uma olhada em Ezequiel? Vocês se lembram de Ezequiel? Quando eu falei do capítulo 1? Vocês se lembram dos 4 seres viventes? Vocês se lembram da visão, né? Do metal brilhante, do fogo, do metal derretido, né? Dos 4 seres viventes cheios de energia elétrica, não é isso? E zigue-zagueavam, né? Andavam para onde quer que o Espírito andava, eles iam atrás. Irmãos, esses são os 4 seres viventes. E onde estavam os 4 seres viventes, irmãos? Ali estava a glória de Deus, porque sobre os 4 seres viventes, vocês se lembram? Estava o trono de Deus. Vocês se lembram? Que havia uma coisa semelhante ao firmamento. Vocês se lembram daquilo? Ao firmamento. E ali estava o trono de Deus, tá? Vamos agora olhar para Ezequiel capítulo 8. Irmãos, no capítulo 8 era uma situação de completa desolação e afronta contra Deus. Aquele templo que Deus escolheu para ser seu lugar de habitação, irmãos, Jerusalém que o Senhor escolheu, né, para pôr o seu nome, foi totalmente contaminado. Foram totalmente contaminados. Irmãos, ali Ezequiel, no começo ali, foi escrito no tempo já do começo do cativeiro babilônico, e o Espírito levou Ezequiel para ver os motivos pelos quais Deus abandonou o templo, os motivos pelos quais Deus abandonou Jerusalém, exatamente igual ao tempo de Jesus, tá? Então dá uma olhada, versículo 3, estendeu dali. Bom, eu vou ler versículo 1 para vocês se contextualizarem. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá assentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Eis que olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor do metal brilhante. Apareceu o metal brilhante de novo, tá? Estendeu ela
dali uma semelhança de mão, estendeu a semelhança de mão, que era um fogo, né? E me tomou pelos cachos da cabeça, que puxou pelos cabelos, né? O Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem de ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. No templo, irmãos, eles colocaram imagem para fazer ciúmes para Deus. No templo. Eis que a glória de Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que o lado do norte, a porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. E disse-me ainda: filho do homem, vês o que estão ali fazendo? As grandes, pasmem, irmãos, pasmem, eu fiquei estarrecido pelo que eu li aqui. As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Eles estão fazendo de tudo para me afastar. Ó Senhor Jesus, vocês podem, ele me levou à porta do átrio, olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, eis que havia uma porta. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem ali. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Arrepia até meus pelos só de ler isso. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, 70 homens, como Janias, filho de Safã, que se achavam no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, oferecendo incenso para essas pinturas de abominação, imagens pagãs. E subiu o aroma da nuvem do incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas. Quando Jesus falou que vocês transformaram a casa do meu pai em covil de salteadores, o que a liderança estava fazendo na época de Jesus era isso aqui, exatamente isso. Eram os anciãos, irmãos, estão fazendo em oculto. Essas negociatas aconteciam tudo aos ocultos, para se fortalecer em poder e também em dinheiro. Ganhavam muito dinheiro no tempo de Jesus. Mas aqui era abominação mesmo, eram ídolos, eram imagens, tá? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens. Você sabia que entre os 70 anciãos, cada um tinha a sua câmara? Cada um adorava um deus pagão, uma deusa pagã. Irmãos, dá para acreditar um negócio desse? O Senhor, pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não está mais aqui, Deus não está mais aqui, Deus nos abandonou a terra. Ó Senhor Jesus, disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Não são as mulheres conectadas. São as mulheres que estavam adorando a deusa Tamuz. Que horrível! E outros, irmão, versículo 16, né? Dá uma olhada no versículo 16. Levou-me ainda ao átrio
de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo do Senhor. Eles estavam de costas para o templo do Senhor, mas com o rosto voltado para o oriente, adoravam o sol, viravam para o oriente. Irmãos, quando eu li isso, arrepia tudo, fiquei todo arrepiado. Irmão, a que ponto pode ter caído? Aí, irmão, o que aconteceu? Capítulo 9, eu não tenho mais tempo, capítulo 9, versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e o Senhor clamou ao homem de linho e tinha estojo de escrevedor à cintura. Aí vai no capítulo 10, tá? Vocês podem ler todos esses capítulos, eu não tenho tempo agora. Capítulo 10, versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. A glória do Senhor não está mais no templo. Saiu do templo, parou em cima dos querubins, né? Versículo 11. Versículo 11 é aquele versículo 11 que vocês estão vendo no alimento diário, sobre eis que eu darei, né? Dar-lhes-ei um novo coração, um espírito novo, porém dentro deles. Bom, isso aqui na verdade se refere, o cumprimento se refere na igreja. Na igreja, cumpriu na igreja. Aí quando chega no versículo 22, então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então se retirou. Olha o versículo 23. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Que monte é esse? Que monte é esse? Monte das Oliveiras. Jesus, no final do capítulo 23, ele abandonou o templo, abandonou Jerusalém, certo? Aí ele saiu com seus discípulos, subiu para onde? Monte das Oliveiras. Então essa profecia de Ezequiel, irmão, da glória do Senhor, que saiu, se retirou de templo, da casa de Jerusalém, do templo em Jerusalém, e pairou sobre o Monte das Oliveiras. Exatamente a trajetória de Jesus. Vocês perceberam ou não? Jesus parou aqui do lado do Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, tá? Eu vou mostrar uma foto que nós fomos em 2017, novembro de 2017, visitar Israel. Nós estávamos do lado, no Monte das Oliveiras, né? Onde eu estava, os irmãos estavam aqui em cima, né, sentados, ouvindo minha explanação. Nós estávamos exatamente no Monte das Oliveiras e olhando de frente para o templo, né? Vocês viram ali onde tem uma cúpula dourada? Dá para ver uma cúpula dourada? Ali, essa cúpula dourada chama cúpula de ouro ou domo de ouro, ou cúpula da rocha, o domo da rocha. O que é isso? Embaixo daquela cúpula, supostamente, está uma rocha, tá? E ali era um Monte Moriá, onde Abraão sacrificou Isaac. E ali é a eira de Ornã, né? Onde eu ainda vou entrar nisso. Talvez hoje não vou ter tempo de dar, eu vou deixar para a semana que vem. Mas eu não podia deixar de falar para vocês sobre isso, vendo a visão de Ezequiel. Irmãos, aquilo foi a eira de Anã que Davi, depois que ele levantou o censo, e Deus trouxe castigo para o povo de Israel, e ele então pediu para o castigo recair sobre ele, né? Aí então ele foi, e aí cessou a praga. Ele então foi
oferecer sacrifício na eira de Ornã. Mas ele não podia sacrificar sobre a eira de Ornã se não tivesse comprado. Então ele comprou de Ornã comprou essa eira e edificou o templo em cima dessa eira. E é exatamente onde Abraão sacrificou Isaque. E Davi mandou Salomão edificar o templo em cima na eira de Ornã e no monte de Moriá, onde foi feito tudo isso. Vocês estão entendendo? Então Jesus olhou para aquilo ali, só que estava tudo corrompido. Então a glória do Senhor saiu de lá e veio para Monte das Oliveiras, onde nós estamos, tá? Nós estamos aqui nesse Monte das Oliveiras, irmãos. Se vocês olharem, o que separa o Monte das Oliveiras e o templo, aqui existe um vale. Esse vale é o vale de Cedron. Esse vale onde será travada a última batalha de Armagedon. E ali Israel será encurralado, né? Eles vão sofrer muitas perdas, encurralado, e o Senhor vai pisar com os dois pés sobre esse monte onde nós estávamos, um pé ao norte, para lá é norte, para cá é sul. Onde está o templo, ali na verdade não é templo, tá? Onde seria o templo, ali é ocidente, tá? E onde está Monte das Oliveiras é oriente, né? Do lado de cá é oriente. E Jesus Cristo, para salvar o povo de Israel nos últimos tempos encurralado, o Cristo ele vai estar pisando nessa monte onde nós estávamos, um pé ao norte, que é para lá, e um pé ao sul, e vai fender esse monte e vai criar um vale, que eles vão fugir do templo de Jerusalém para oriente, para cá é oriente, tá? E então eles vão ser salvos ali. Os remanescentes vão invocar o nome do Senhor. É nesse lugar, tá? Então, irmãos, Jesus então abandonou o templo, abandonou Jerusalém, veio aqui no Monte das Oliveiras, né, para explicar para os discípulos quando será o tempo do fim, né? Aí no versículo 3, vou ler de novo. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, capítulo 25, capítulo 24, capítulo 25 é uma explicação de Jesus sobre essa pergunta, tá bom? Então vamos deixar para semana que vem. Mas hoje eu queria deixar para vocês bem marcado, irmãos, estamos no final dos tempos, estamos bem no limiar. Deus não tem mais outra geração com que contar. Deus precisa contar com essa geração, porque se essa geração não cooperar, Ele vai ter que levantar uma outra geração. E a preparação de uma geração leva 40 anos. Deus então vai perder 40 anos, ter que trabalhar de novo uma outra geração em 40 anos. Porque a geração que Deus preparou para entrar na terra boa de Canaã, Ele preparou em 40 anos. E também o ministério do irmão Dong durou 40 anos de preparação, preparando-nos. E agora, irmãos, nós não temos direito de falhar. Não temos direito, irmão, de retroceder. O Senhor precisa desse jumentinho. O Senhor precisa desse pequeno rebanho. Simples, obediente. Ama a palavra profética. Sabe que tudo vem pela palavra. E o Senhor realiza a sua obra pela palavra. Sabe da sua condição real. Somos de espírito contrito. Somos de espírito arrependido. Somos da geração que reconhece que não temos em nós a capacidade, não somos melhores que ninguém, nós somos apenas canais, vasos de misericórdia, para que o Espírito, através da palavra, possa fazer a sua obra. Irmãos, Deus teve que abandonar
o templo, teve que abandonar Jerusalém, temporariamente Israel, mas Ele ainda ama esse povo. Deus ainda vai restaurar esse povo, Ele ainda vai salvar os remanescentes. Mas isso tudo acontecerá, irmãos, quando a igreja cumprir o seu papel. Quando a igreja não terminar, não concluir essa era, né? Edificando a igreja, tendo uma noiva preparada, depois lutar contra o anticristo, falso profeta, e contra os exércitos dos 10 reis de Apocalipse, irmãos, o Senhor não poderá voltar, e não acontecerá a salvação dos remanescentes de Israel. Por isso, irmãos, hoje nós estamos no campo, nós estamos jogando, é a nossa vez. Se você ainda está na plateia, vai para o campo, né? Se você ainda está só assistindo, certo? Vai esperar até quando? Vamos entrar no campo, vamos para as ruas, fazer comportagem, vamos fazer avança jovem, não é isso? Ganhar outros jovens, vamos ganhar, mulheres vão ganhar outras mulheres, homens vão ganhar outros homens, né? Vamos trazer todo mundo para a edificação da igreja, vamos embelezar todos, vamos, sabe, quanto mais somos edificados, irmão, mais perdemos as nossas manias, né? As nossas, né, eu chamo de esquisitices, né? As nossas coisas do velho homem, né? Coisas carnais. Mais, irmão, nós vamos sendo um com todos. Com isso o Senhor espera de nós, tá? Então eu quero dizer para vocês, de um lado o Senhor abandonou, né, Jerusalém, abandonou Israel, mas hoje o Senhor conta conosco. Que não ache em nós, irmãos, essa hipocrisia, né? Esse coração de exaltar a si mesmo, né? Essa busca desenfreada pelo poder, pela posição, pelo reconhecimento, pelo prestígio, né? Pela exaltação, pela fama, pelo holofote, mas não tem mais lugar para essas coisas, né? Que o Senhor possa encontrar em nós todos focados como Jesus era focado, né, em executar logo o que falta fazer. E o que a gente tem que fazer, irmão? Não precisa fazer grandes coisas, ouvir a palavra, obedecer a palavra e praticar a palavra, né? Seja simples, faça só isso, irmãos. A obra do Senhor vai ser feita, né, pela palavra proferida, né, por Ele nessa era nossa. Que o Senhor, irmãos, faça de nós desses desprezíveis. Nós somos desprezíveis, humildes, né? Jumentinhos, e pequeno rebanho. A igreja de Filadélfia, que tem pouca força, o Senhor nos usa, irmão, para introduzir o reino, introduzir a manifestação do reino dos céus. Amém. Deus abençoe vocês. Amém.